Olá, boa Olá, tarde, boa noite. boa noite a todos. Bem-vindos à nossa live que se chama Afasia Progressiva Primária. Não há nada a fazer, não é bem assim. Penso que estão todos a ouvir-nos neste momento e a pedir para irem partilhando no vosso Facebook ou com outras pessoas que possam interessar esta nossa live. Hoje vai ser, tal como a nossa última live, uma conversa informal, para partilharmos aqui um bocadinho daquilo que é o nosso conhecimento e daquilo também que é o conhecimento que as famílias com a afasia progressiva primária nos vão partilhando. Portanto, estejam à vontade para fazer perguntas, coloquem as vossas questões nos comentários. Façam comentários ou sugestões ou até partilhem aquilo que vocês acham que pode fazer sentido para esta live. Nós vamos estando atentas para ver se conseguimos também dar-vos resposta. Não sei se calhar apresentávamos-nos já, Assunção, o que é que acha? Sim, quero começar, Joana. Posso começar. Portanto, eu sou a Joana, Prata, sou terapeuta da fala e sou terapeuta da fala do Instituto Português da Afasia, já mais ou menos há 5 anos. Tenho contactado nos meus últimos 2, 3 anos mais com pessoas que vivem com afasia progressiva primária e com as suas famílias e, portanto, hoje estou aqui para tentar dar aqui o meu contributo. Eu sou a Assunção Matos, também sou terapeuta da fala. Trabalhei durante 25 anos no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, onde tive contacto com várias pessoas com afasia progressiva primária. Atualmente não estou na prática clínica, estou na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, onde sou professora, onde leciono sobre estas áreas também, e tenho o gosto e a honra de ser a presidente do Instituto Português da Afasia e de poder estar aqui hoje com a Joana a partilhar um bocadinho daquilo que foi a minha experiência clínica e algumas das coisas que tenho vindo a ler nos livros e nos artigos que uso para preparar as minhas aulas. E é isto. Acho que é isso, não é? Hoje vamos estar aqui um bocadinho nessa lógica, não é? Partilhar um bocadinho do nosso conhecimento, partilhar aquilo que nós temos também aprendido, aquilo que vamos lendo, aquilo que vamos também lecionando aos alunos, né? Aqui mais a Assunção. Portanto, se calhar acho que podemos dar início, acho que as pessoas já se estão a juntar, sei que pelo menos estou aqui a ver nas redes sociais, temos pelo menos 11 pessoas a ver, portanto acho que podemos iniciar. Antes de começar, queria só explicar que esta live é a segunda live de um conjunto de 4 lives que o IPA está a promover no ano de 2023. Portanto, é um projeto que é cofinanciado pelo IRN e, portanto, para além destas 4 lives, na nossa última live nós iremos apresentar também um manual digital para a afasia progressiva primária, que está marcado para dia 20 de dezembro, exatamente, dia 20 de dezembro, e portanto estamos na expectativa que tanto estas lives como este manual possa ser útil e possa ser utilizado tanto pelas pessoas com afasia progressiva primária como os seus coordenadores, formais e informais, assim como a comunidade, porque infelizmente se a afasia por lesão súbita ainda é desconhecida na maioria da nossa comunidade, a afasia progressiva primária ainda mais desconhecida é. Claro que o Bruce Willis veio aqui, assim, por um bem maior ou não, veio-nos ajudar a consciencializar e informar um bocadinho mais a comunidade sobre o que é a afasia progressiva primária, mas infelizmente ainda continuamos com uma comunidade que carece desta informação. E acho que podíamos começar mesmo por aí, Assunção, o que é que acha? Acho que sim, realmente, pronto, o facto de ter aparecido nas notícias de uma forma bombardeada
a situação da afasia do Bruce Willis, não é? Que logo à partida, pela forma como foi descrita, pelo aparecimento gradual de sintomas, nos fez pensar, a quem lida mais com estas coisas no dia a dia, na existência de uma afasia progressiva primária, mais do que numa afasia por lesão súbita, porque, como dizia a Joana muito bem, a maior parte das afasias ou das pessoas com afasia com quem nós intervimos, e quer a nível dos hospitais, quer no Instituto Português da Afasia, são pessoas que, na sequência de um AVC, fizeram uma lesão cerebral e na sequência dessa lesão cerebral surgiram perturbações da linguagem e da comunicação. Na afasia progressiva primária, o que temos como etiologia deste problema é realmente a deterioração das células cerebrais, com a atrofia das áreas responsáveis pela fala e pela linguagem, mas resultantes de um síndrome neurodegenerativo, em que, na realidade, nas fases mais precoces, o que é mais evidente são as perturbações da linguagem e da comunicação, e estas podem ser várias, dependendo depois, obviamente, da variante apresentada por cada pessoa, porque há vários subtipos de afasia progressiva primária, mas numa fase inicial, como eu ia dizer, estas são as perturbações de linguagem, são as perturbações mais evidentes, não há outras alterações associadas, mas com a progressão da doença e com a morte cerebral irão surgir alterações do funcionamento motor e ou cognitivo que farão parte deste quadro que mais tarde se transformará, digamos assim, de uma forma simplista, num processo de demência, na maior parte das vezes demência frontotemporal, embora possam surgir outros tipos de demência associados, como sejam a própria demência de Alzheimer, que está na base até de uma das variantes da afasia progressiva primária. O que é que podemos dizer mais sobre isto, Joana? É uma situação rara, dizem, não é? Mas cada vez nos aparecem mais pessoas a pedir ajuda no IPA, na verdade. Sim. Eu acho que a certa altura nós achávamos comunidade que era uma situação rara, e mesmo técnicos de saúde. Hoje em dia acho que começa-se a saber um bocadinho mais, começa a haver mais conhecimento e também começa a tornar-se mais visível, e as pessoas começam a ter mais acesso à informação, e portanto parece que as pessoas que estavam fechadas em casa, não é, com a afasia progressiva primária, por assim dizer, começam a aparecer. Portanto... Sim, eu quando dizia raro era mais no sentido até das próprias taxas de prevalência, não é? Sim, sim. Se pensarmos nos acidentes vasculares cerebrais, eles continuam a ser uma das principais causas, ou a principal causa de morte e incapacidade no nosso país. Não tenho dados sobre a afasia progressiva primária no nosso país, mas naquilo que vem referenciado em termos de literatura é de 3 casos por cada 100.000 pessoas, e portanto, comparativamente aos outros tipos de afasia de que estávamos a falar há bocadinho, são realmente situações mais raras e menos conhecidas até do ponto de vista teórico, porque foi uma situação identificada nos anos 80, mais ou menos, sim, por um neurologista americano, portanto conhecia-se o quadro, mas não havia ainda um nome atribuído a estas situações, e portanto foi só nessa altura que se falou das afasias progressivas primárias, e eu quando digo raro é mais nesse sentido, porque obviamente há muitas pessoas, é verdade, há por aí muitas pessoas, infelizmente, com situações de afasia progressiva primária a precisar de uma orientação, a precisar de uma ajuda, e muitas vezes é-lhes dito que não há nada a fazer, não é isso, Joana? Não há nada a fazer. É verdade, nós no IPA temos, como há pouco estava a dizer, temos recebido cada vez mais pessoas com esta perturbação da comunicação, tanto em fase inicial como fase intermédia, até algumas pessoas já numa fase
já bastante avançada, e a primeira coisa que nós ouvimos no IPA e que os familiares nos dizem é que foi-lhes dito, não é, que não havia nada a fazer, portanto, é-lhes aceitado de alguma forma algum fármaco, não muito específico, porque nós ainda não temos fármacos específicos para a afasia progressiva primária, não é? Não existe ainda nada muito específico, mas chegam muitas vezes ao IPA com esta mensagem de que o médico disse que não há nada a fazer. E não é bem assim, não é? É verdade que em termos farmacológicos, não é? Não há nenhum comprimido, não há nenhum tratamento que efetivamente possa parar a progressão ou possa curar a pessoa ou até retroceder as alterações, não é, que a pessoa apresenta, mas existem muitas coisas que podem ser feitas do ponto de vista de abordagens comportamentais, que não têm, como é óbvio, este objetivo de cura, mas sim de, pelo menos, abrandar a progressão, ok? E é neste sentido que nós também estamos aqui hoje, para desmistificar um bocadinho esta ideia de que não há nada a fazer, não é bem assim. Portanto, é preciso também falar sobre isto, é preciso cada vez mais haver literacia relativamente àquilo que ainda é possível fazer, até porque as famílias, não é, quando recebem esta notícia, não é uma notícia fácil de lidar, de aceitar, de gerir, e portanto este fechar, digamos assim, e retirar de porta e retiragem de esperança também de certa forma é errada, porque efetivamente há muita coisa a fazer, e acaba por também retirar a esperança às famílias, não é? As famílias acabam por ficar desistentes, e acho que é importante desmistificar isso, e por isso é que nós também estamos aqui hoje. Não sei se a Assunção quer começar, o que é que... Não, sim, queria só acrescentar que, pronto, realmente, e há bocadinho a Joana dizia que muitas vezes as situações chegam ao IPA já mais tardiamente, não é? E realmente algum desconhecimento que ainda existe, e não só, também o processo complicado que é estabelecer um diagnóstico da afasia progressiva primária, que faz com que muitas vezes passem muitos meses sem as próprias famílias saberem, e a pessoa, o seu diagnóstico e o que é que realmente se passa, para que estas perturbações de linguagem, que são normalmente, que têm um impacto, não é, na comunicação e no dia a dia, para que estas situações estejam a surgir. E depois, não só há dificuldade em ser estabelecido um diagnóstico de uma forma mais precisa e rápida, como depois a resposta não há nada a fazer, porque quando vamos a um médico e nos é diagnosticada uma doença, estamos à espera que haja um tratamento, que haja uma cura, mesmo sabendo que esse tratamento ou que essa cura muitas vezes pode até deixar sequelas, como acontece noutras situações, por exemplo, oncológicas e afins, não é? Pronto. E era como a Joana dizia, não há nada a fazer, os fármacos que existem ainda não são suficientemente eficazes para retardar, se calhar, o quanto nós gostaríamos que acontecesse, ou para evitar o aparecimento de outros sintomas. Mas há muito a fazer, há muito a fazer. E agora, obviamente, estamos aqui duas terapeutas da fala, vamos defender com unhas e garras aquilo que há a fazer do ponto de vista da comunicação, porque somos especialistas na comunicação, e eu diria que é exatamente por aí, na comunicação, que nós vamos ter que ajudar, e que vamos ter que, nós próprias, numa primeira fase, saber comunicar com estas pessoas, estabelecer uma interação, uma relação de confiança com esta pessoa e com a família, que muitas vezes vem de um processo doloroso e longo, não é? No sentido de tentar compreender qual é a situação que temos à nossa frente, o que é que estas pessoas sabem sobre este problema, o que é que querem saber, não é? E depois daqui a bocadinho já me dá uma ajuda aqui a este nível. Que informação têm, o que é que lhes foi transmitido, que angústias trazem, que questões
têm, muitas vezes o que é que já foram pesquisar, porque atualmente, não é? O tio Google tem muita informação e às vezes é preciso saber, não é? Compreender e distinguir o que é boa informação de má informação. E eu diria que num primeiro momento isto é seria, na minha perspectiva, o mais importante, para depois, obviamente, podermos passar à ação, não é? Porque nós muitas vezes somos levadas a pensar, deixa-me lá, a primeira sessão é melhor pegar num instrumento, avaliar, tentar perceber o que é que... Mas não, eu diria que num primeiro momento o essencial é ouvir. Ouvir para depois podermos focar toda a nossa intervenção naquelas que são as reais necessidades daquela pessoa e daquela família, e depois podermos então avançar com uma avaliação mais detalhada, mais específica, a vários níveis, para depois podermos definir algum tipo de intervenção. Mas esta primeira fase de ouvir e de alguma psicoeducação, vamos dizer assim, para podermos informar adequadamente as pessoas, porque muitas vezes, feliz ou infelizmente, somos nós que vamos ter que explicar o que é isto da afasia progressiva primária, quais são as consequências, porque muitas vezes as expectativas, lá está, são a expectativa da cura. Agora vou à terapia da fala, vou ficar a falar melhor, vou comunicar melhor. Portanto, eu diria que num primeiro momento, o mais importante é isto, é dar informação à pessoa, dar informação aos familiares, ouvir, perceber quais são as questões, fazê-los sentir que, ok, não há nada a fazer do ponto de vista do tratamento farmacológico ou médico, mas há todo um percurso a fazer em que nós vamos ser parceiros nesse percurso e em que estamos disponíveis com o nosso know-how para os ajudar, e tentar que este processo seja mais fácil, porque não é de todo um processo fácil, é um processo difícil, não é? O que é que Sim, achas, Joana? A Assunção há pouco falava, né, desta relação. Eu acho que mais do que se calhar numa situação de AVC ou uma situação súbita, né, por assim dizer, nós aí também falamos, não é, nesta relação. Eu acho que isto tem que existir, não é, em todos os processos terapêuticos. Tem que haver uma confiança por parte da pessoa para connosco e nós também para com ela. E tem que haver, acho que uma relação de parceria, não é? Porque temos uma família, não é, e uma pessoa que provavelmente estão fragilizadas ainda com esta notícia, não é? E portanto, quanto mais nós também dermos importância àquilo que são as necessidades, aquilo que são as dúvidas, como a Assunção dizia há pouco, o saber ouvir também vai permitir que eles tenham pelo menos aqui um espaço, se calhar com mais tempo, com uma comunicação se calhar suportada, não é? Para garantir que tudo lhes é explicado de acordo com aquilo que eles também querem saber, não é? Porque claro. Há pouco falava, não é? Que depende sempre do que a família quer saber e do que a pessoa quer fazer. Nós no IPA acabamos por ter um bocadinho dos dois. Temos pessoas que querem saber ao mais detalhe possível o que é que está a acontecer, o que é que vem aí de mau, o que é que pode ser feito, e temos pessoas que querem única e exclusivamente focar nas soluções. Ok, eu sei que tenho este problema, mas eu quero perceber o que é que eu ainda posso fazer. E a família também tem muito esta abordagem. Sim. E às vezes até, como eu dizia há bocadinho, equilibrar expectativas, porque muitas vezes quando chegam até nós com expectativas muito elevadas, e isto acontecia não só em pessoas com afasia progressiva primária, mesmo até pensando noutro tipo de doenças degenerativas, como por exemplo a esclerose lateral amiotrófica ou outras, não estamos aqui hoje para falar sobre essas coisas. Mas muitas vezes a família vinha com muita expectativa e depois nós somos terapeutas da fala. Somos terapeutas da fala é para falar. Queria essa ideia. E não é propriamente essa a resposta é muito mais focada na comunicação, na minha perspectiva, mas já falaremos um bocadinho mais sobre isso daqui a pouco. E concordo em total com a Joana, não é? Porque realmente tem que haver esta informação.
E acho que temos que envolver ao máximo a pessoa e a família, não só na intervenção, mas logo desde o início. Tem que haver momentos para nós percebermos melhor quais é que são as necessidades comunicativas daquela pessoa, quais é que são as necessidades comunicativas daquela família, porque nós costumamos dizer que a comunicação é como dançar o tango, dança-se dois. Exato. Portanto, da mesma forma que nós queremos ajudar aquela pessoa a comunicar melhor, vamos ter que provavelmente perceber as necessidades, perceber o que é que a pessoa tem ainda de competências preservadas e quais são as competências que se calhar já estão desde ativa e que consiga interagir nas suas relações, nas suas comunicações, mas também vamos ter que olhar muito para as necessidades comunicativas da família. Como é que aquela família neste momento está a comunicar com esta pessoa? Que estratégias é que já está a utilizar? O que é que se calhar ela pode utilizar ainda mais para facilitar a inclusão desta pessoa nas atividades, nas interações. Portanto, na verdade, é perceber um bocadinho quais é que são as barreiras, não só da pessoa com afasia progressiva primária, mas também daquela família, não é? O que é que nós ainda podemos dar de ferramentas àquela família, porque eu acho que cada vez mais o modelo começa a ser mais biopsicossocial. No entanto, ainda assim, continuamos a ver algumas práticas muito centradas na pessoa e não abrange a família. E é muito importante perceber que acho que mais do que em qualquer outra área, na afasia progressiva primária, estamos a falar, não é, de uma perda progressiva, e quando falo da afasia progressiva primária, falo, como a Assunção dizia há pouco, de outras condições progressivas. Nós não nos podemos esquecer que a pessoa ao longo do tempo, não é, vai perder competências, vai ser inevitável. E o suporte maior vai ter que ser aquela família. Quem vai ter maior capacidade para se adaptar vai ser a família, vão ser os parceiros, formais ou informais, e portanto, se nós não envolvermos a pessoa e a família desde o início, nós vamos estar a trabalhar só a meio gás. Sim, E sem dúvida. É muito importante que o façamos desde o início. Eu costumo dizer muitas vezes que eu passo mais tempo e converso mais e partilho mais e tiro dúvidas e tento dar informação muito mais à família do que propriamente às pessoas com afasia. No sentido, não é que eu não lhes queira dar essa informação e elas não queiram essa informação, mas a verdade é que quem mais precisa neste processo é efetivamente a família. Joana, e penso que também depende um bocadinho da fase, não é? Do estádio em que a pessoa se encontra, da etapa em que se encontra em termos de processo neurodegenerativo. Sem dúvida. Pronto, mas concordo em absoluto consigo, embora pensarmos do ponto de vista da intervenção e daquilo que é sugerido a nível da literatura internacional, acaba por haver ali uma dualidade. Por um lado, são sugeridas algumas abordagens mais restauradoras, ou seja, mais focadas na recuperação ou na manutenção das competências de linguagem que a pessoa ainda tem no momento em que chega até nós. E aqui temos estado a falar da terapia da fala, mas também é importante, se calhar, uma intervenção em parceria e em conjunto dos neuropsicólogos e dos psicólogos, que acabam por nos ajudar muito a compreender se, além das perturbações de linguagem, já começam a surgir algumas alterações neurocognitivas que possam ser importantes considerar na nossa intervenção. Está tudo muito interligado. E, portanto, aqui alguns estudos mostram realmente a eficácia e a importância de estimular aspectos perturbados, por exemplo, trabalhar muito diretamente a capacidade de nomeação ou de evocação, ou trabalhar aspectos relacionados com a compreensão, porque algumas destas pessoas começam a ter algumas dificuldades no reconhecimento dos objetos ou até na própria descodificação da informação que ouvem. Há outros autores que defendem a manutenção e um trabalho no sentido de
tentar que haja uma deterioração mais rápida destes aspectos mais de linguagem, não é? E até com algumas tarefas de repetição de palavras, de repetição de frases, de scripts. Penso que, pronto, estes scripts são, no fundo, olhando, que é onde eu queria chegar, que é, tudo isto pode ser feito mais focado em aspectos de linguagem, mas tendo por base aquelas que são as necessidades da pessoa, aquelas que são as atividades que ela quer realizar, tendo em consideração sempre o mais possível o seu envolvimento a nível social, certo? Portanto, estes scripts não são mais do que, por exemplo, a pessoa quer, imaginemos, continuar a ir ao supermercado onde habitualmente vai às compras. Tentarmos prever quais vão ser os elementos necessários, das frases mais tipo, ou que a pessoa habitualmente dizia quando ia a este local, e isso depois é treinado em sessão de uma forma repetitiva e intensiva para que a pessoa depois seja capaz de utilizar estas frases e estas palavras nesses contextos. E depois começam a surgir também, obviamente, indo muito ao encontro do que a Joana estava a dizer, outro tipo de abordagens mais compensatórias, e aí sim a importância de envolver os processos de comunicação, de envolver a introdução de outras formas de comunicar, do uso dos gestos, do uso dos desenhos, do recurso à comunicação total, digamos assim, com o uso de sistemas de comunicação aumentativa, ou seja, que as pessoas poderão ter que utilizar, por exemplo, um cartão de comunicação ou um livro de comunicação, onde estas coisas que são mais utilizadas por si no dia a dia surgem com recurso a imagens ou com recurso a palavras ou expressões ou outras. E era como estava a Joana a dizer, nada disto vai funcionar se não tivermos os parceiros de comunicação envolvidos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até posso dar aqui um exemplo. Não, nem é bem um exemplo, acho que é bem um alerta, no sentido em que às vezes é dada à pessoa imensas ferramentas do ponto de vista comunicativo, ou seja, algum caderno de comunicação, algumas ajudas comunicativas, e se elas não forem treinadas, tanto com a pessoa, em contexto, com parceiros significativos, com treinar as próprias pessoas, família, cuidadores para o uso do recurso, na verdade nós não vamos ter solução nenhuma, não vamos conseguir que aquela pessoa comece a usar aquela ferramenta, porque temos que incluir desde o início a família. E o que é que acontece muitas vezes? Que é, se isso não é feito, o recurso fica de lado, as ajudas ficam de lado. Oh, Joana, envolver a família e a própria pessoa, porque eu tenho de experiência que se for o próprio a selecionar com o terapeuta o vocabulário que quer introduzir, as imagens que quer selecionar especificamente para usar, as expressões que quer ter, vai ser muito mais fácil a pessoa depois encontrar a informação e utilizá-la no dia a dia do que se for eu, como terapeuta, a decidir estas coisas de uma forma unilateral. Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante haver esse envolvimento e fazer esse reconhecimento também do recurso e efetivamente ir testá-lo, a ver se há funcionalidade, se efetivamente o recurso está a funcionar, se temos que alterar alguma coisa no recurso. Acontece muitas vezes, faço os recursos com as pessoas com afasia progressiva, primária, vamos a casa, entretanto treinamos com ele, treinamos com a família e chegamos à conclusão que há coisas que estão a faltar, há coisas que é preciso introduzir, voltamos a sentar e a pensar sobre o recurso, porque lá está, tem que estar mais adaptada às necessidades comunicativas daquela família, daquele contexto. Sim, eu costumo dizer, e aqui eu costumo ser muito repetitiva nas aulas, peço desculpa estar a falar sobre isso, mas que é qualquer proposta de comunicação aumentativa, seja uma tabela, seja um livro, seja um cartão, seja um gesto, o que quer que seja, só faz sentido ser introduzido e trabalhado se houver na base um objetivo funcional, ou seja, para que é que isto me vai servir? O que é que eu
consigo fazer com isto que não consigo fazer no dia a dia com as palavras que consigo dizer ou com a forma como habitualmente comunico. Portanto, quando isto existe na base, não é? Depois é mais fácil realmente a sua utilização. E eu sozinha não consigo definir isso. Sem dúvida. Se não for a pessoa a dizer-me o que é que quer para si, não é? Ou a família a dizer-me, ele habitualmente fazia as coisas assim e dizia isto desta maneira, não é? Eu não Nós não consigo. vamos conseguir ser Não, específicos, não é? Não vamos claro, conseguir ser específicos, claro, sem dúvida. claro. E há poucos também estava-me a lembrar daqui de outra questão que eu acho que também é muito importante, que é, há pouco falamos da avaliação, não é? De perceber, conhecer melhor as necessidades daquela família, os contextos, e muitas vezes a avaliação passa por ir ao contexto, passa por ir ao próprio contexto familiar, ao contexto das atividades onde a pessoa vai, para nós, no terreno, por assim dizer, também percebermos outras dificuldades e outras barreiras, não é, que existem no próprio contexto e que muitas vezes, não é, não são percepcionadas ou não são identificadas tanto pelas famílias como pelas pessoas com afasia progressiva primária. E nós temos que ter em consideração uma coisa que é, quanto mais nós cedo apetecharmos a pessoa e introduzirmos estas ferramentas, mais facilidade a pessoa vai ter em recorrer a elas mais tarde, porque não nos podemos esquecer que estes recursos vão ser uma ajuda fantástica, mas a longo prazo eles muitas vezes começam a ser cada vez menos usados. E mesmo, Joana, aproveitando o que está a dizer, em respeito àquelas abordagens mais restauradoras, mais focadas na linguagem e na manutenção das competências linguísticas, aquilo que é sugerido na literatura é que é essencialmente importante nas fases mais precoces do desenvolvimento da doença. É nessa altura que este tipo de abordagens poderão ser mais eficazes no fundo, ajudar a pessoa à tal manutenção das competências durante um maior período de tempo possível. Mas também é dito que devemos iniciar o mais precocemente possível, como estava a dizer a Joana muito bem, as abordagens compensatórias e ultimamente até fala-se muito nas abordagens ambientais. Sem dúvida, sem dúvida. E isso acho que é um tema muito, muito interessante e muito a ponderar às vezes com os terapeutas ocupacionais. Nós temos sentido muito isso no IPA, porque lá está, temos pessoas que não estão ainda em fase inicial, temos pessoas já em fase intermédia ou mais avançada, em que já têm outros déficits cognitivos associados e, portanto, já há aqui atividades em casa que estão alteradas e que a pessoa já não consegue completá-la da mesma forma que completava antes. E, portanto, aqui entram também muitos os recursos para o dia-a-dia, para as atividades, para as rotinas, não é, da pessoa. A intervenção no contexto, mais propriamente dito, não é? E nessas necessidades funcionais, certo? Exatamente, e é muito importante que a terapia ocupacional muitas das vezes esteja a par aqui também da terapia da fala, porque eles vão saber as melhores estratégias do que é que podemos introduzir em termos de adaptações e quais são os passos específicos para cada uma das atividades, o que é que podemos destacar, e nós do ponto de vista da comunicação vamos ter aqui vamos dar o nosso contributo para que as informações que possam estar em casa, e às vezes isto pode passar por um calendário que esteja em casa, pode passar por uma sequenciação de atividades que já estejam a falhar, ou esteja a falhar um ou outro passo para relembrar a pessoa de quais são os passos que ela tem que passar, e a terapia da fala tem que ter aí um grande contributo para que aquele recurso também esteja acessível do ponto de vista da comunicação. Muitas vezes, e se estivermos a pensar, lá está, no desenvolvimento de atividades, na participação social, nem sempre as barreiras que existem e que precisam de ser trabalhadas e eliminadas, se possível, são do foro da terapia da fala, não é? Sem dúvida. E daí a importância deste trabalho, principalmente, não quer dizer que não é importante desde o início, mas principalmente nestas etapas mais médias finais, tentar realmente que haja todo um trabalho com outros profissionais envolvidos, não é?
Sem dúvida. E mesmo, eu não trabalho só diretamente com profissionais na área da reabilitação, mas mesmo outros profissionais que fazem parte da rede de suporte da pessoa. Nós temos pessoas no IPA que mantêm outras atividades como PT, ginásio, pintura, cerâmica, ou seja, mantêm outras atividades fora. São pessoas que se calhar não estão tão ligadas à área da saúde, mas também é importante articular com elas, é importante passar estratégias a toda essa rede, ou seja, quando falamos em familiares, em parceiros, todos estes entram nesta rede de parceiros, e acho que já que estamos aqui a falar um bocadinho também dos familiares, acho que é importante depois também não esquecer os familiares, não é? Sem dúvida. Claro que às vezes existe esta ideia de que a terapia da fala vai interagir, não é, com a pessoa que tem a fazer progressiva primária e vai tentar ajudar, mas é importante nós terapeutas também estarmos atentas à sobrecarga dos cuidadores, perceber as necessidades que eles também nos vão comunicando e perceber se está na altura ou não de orientar para um apoio mais especializado, perceber se há necessidade de aumentarmos a rede de suporte, porque infelizmente a afasia progressiva primária ainda aparece em idades bastante precoces e, portanto, a própria pessoa muitas vezes ainda está no ativo, as próprias famílias ainda estão no ativo, ok? Muitas vezes acabamos por apanhar ainda filhos relativamente jovens, ou que estão na entrada na faculdade, ou que estão a sair, e, portanto, é importante estarmos atentos a todo este contexto familiar, não é? Que não pode ser... E aqui, se calhar, reforçar a importância da psicologia, do próprio serviço social na procura e na sugestão de outros apoios que possam existir e que possam realmente potencializar ou aumentar esta rede de suporte que vai ser tão importante, não é? Porque na realidade os cuidadores acabam por estar numa situação de sobrecarga muito grande, muitas vezes até ter que fazer opção relativamente ao seu horário de trabalho ou até à própria manutenção e poder haver aqui a importância de indicação de subsídios que possam estar disponíveis ou de respostas na comunidade, exatamente, que possam... Não é? E às vezes os familiares procuram-nos muito nesse sentido, porque infelizmente a resposta na comunidade com parceiros especializados, com parceiros que tenham efetivamente formação específica para lidar com pessoas com situações degenerativas, a resposta ainda é muito curta. E, portanto, os próprios familiares muitas vezes estão perdidos, não é? Porque querem encontrar a melhor... Há pessoas que querem efetivamente manter a pessoa em casa e institucionalizar não é uma opção para já, nem se calhar a longo prazo, e nós temos que respeitar isso. Cada pessoa, cada família que sabe o que é melhor. Portanto, é importante também nós profissionais acabamos por ter aqui também um papel importante para dar informação nesse sentido, perceber que respostas é que existem na comunidade, o que há, o que é que não há, e torna-se muito difícil às vezes porque efetivamente as respostas ainda são muito carentes neste sentido. Ainda não há cuidadores, não é, formais, neste caso, cuidadores formais, que sejam específicos a esta situação clínica. E, portanto, o terapeuta da fala, novamente, aí tem um papel muito importante, que é, se efetivamente for referenciado ou é chamado alguém que não tenha tanta formação ou que não tenha conhecimento, não é, para lidar com pessoas com esta perturbação da comunicação, é importante nós também capacitarmos este parceiro novo, psicoeducar este parceiro novo, perceber e ouvir este parceiro no sentido de quais são as necessidades que eles têm, onde é que nós podemos ajudar. E portanto o trabalho lá está, acaba por ser muito, muito com a comunidade também em geral. Não é? Não só com as famílias, mas também com a comunidade que não é familiar direto, mas sim são a rede de suporte daquela família. Portanto, Joana, nós começamos por dizer, vamos defender com garra aquilo que é o papel do terapeuta da fala, mas acabamos por sublinhar ao longo da nossa conversa a importância de uma equipa, não é? De uma equipa de suporte constituída por vários profissionais, já falámos aqui em alguns deles. Então, por exemplo, também a lembrar-me que uma das indicações que existe relativamente à pessoa com afasia progressiva primária está relacionada com uma alimentação saudável, com um estilo de vida ativo, e se calhar ainda não falámos, mas a nutrição aqui, até porque depois podem surgir alterações da deglutição associadas, com disfagia, etc.,
portanto acaba por haver aqui um leque muito, muito alargado de profissionais. Estava também, eu olhei aqui há bocadinho para as perguntas que foram por aqui surgindo no nosso direto. Temos uma colega que pergunta, em termos de diagnóstico, como temos a certeza do mesmo? Precisamos da ajuda de um neuropsicólogo, correto? Pronto, e em relação, se calhar em relação a isso, para não deixarmos as perguntas sem resposta, não é que não haja muito mais ainda a dizer sobre o tema, mas o diagnóstico normalmente deve ser um diagnóstico clínico feito por um neurologista, que obviamente poderá socorrer-se de vários tipos de exames de imagem, de alguns testes com biomarcadores, inclusivamente, obviamente, aqui, uma vez mais, temos uma equipa, não é, que poderá ajudar no estabelecimento do diagnóstico. Às vezes é um diagnóstico que é feito por exclusão, relativamente a outras doenças do foro neurológico. E depois, sim, é preciso uma avaliação de um terapeuta da fala, que irá avaliar essencialmente estas perturbações de linguagem de que temos estado a falar, mas também de um neuropsicólogo, que irá avaliar todos os outros aspectos mais neurocognitivos e que, no fundo, poderá ajudar, se estivermos numa fase inicial, a perceber se há ali realmente os déficits de linguagem de uma forma mais isolada, não é? Que é tão característico desta situação, porque havendo numa fase mais inicial déficits cognitivos associados, podemos estar perante outro tipo de demência, que não a demência frontotemporal. Muitas vezes a afasia progressiva primária também é definida como sendo uma demência frontotemporal, portanto há todo um conjunto de exames que é necessário fazer. Como terapeuta da fala, eu diria que um aspecto essencial é a forma de aparecimento dos sintomas, que se pensarmos numa afasia por AVC, a pessoa sabe exatamente o dia e a hora em que surgiram as alterações, não é? E muitas vezes dizem, eu estava bem e de repente fiquei com uma hemiparésia e fiquei com dificuldades em expressar-me. Na afasia progressiva primária, os sintomas vão surgindo de uma forma gradual e é muito mais difícil a identificação deste momento. Portanto, eu acho que a nossa anamnese a esse nível e as perguntas que fazemos na tal conversa inicial, em que tentamos compreender o que é que se passa, porque é que as pessoas estão connosco, o que é que sabem, o que é que não sabem, a forma como o problema é descrito pode nos levar a pensar imediatamente numa situação destas. E depois, se calhar, lá está, à medida que a terapia vai decorrendo, às vezes não há um diagnóstico clínico preciso, há bocadinho estávamos a falar sobre isso, não era? Sim, sim. E nem é preciso haver diagnóstico clínico preciso para começar a trabalhar. Exatamente, era onde eu queria também chegar, não é? Porque há bocadinho a Joana dizia-me, eu tenho lá algumas situações em que o diagnóstico clínico não está feito, mas eu tenho a certeza que parece-me, ou tenho a certeza que estou perante uma situação dessas. Eu acho que o diagnóstico clínico é essencialmente importante para a família e para o próprio, não é? Sim, sim. Sim, e há pouco a Assunção dizia, não é, que a questão, nós depois a longo prazo, não é, dando início à intervenção e começando a acompanhar a pessoa, nós também depois vamos conseguindo perceber se esta pessoa efetivamente é déficit só linguístico e nas outras áreas cognitivas a pessoa está relativamente intacta, não há aqui grandes... as limitações nas atividades de vida diária são exclusivas da parte linguística, da parte comunicativa, e portanto nós próprios, não é, vamos começando a conhecer, não é, as pessoas e perceber quais é que são as competências que estão preservadas, aquelas que vão, não é, degradando ao longo do tempo, e vamos conseguindo perceber se efetivamente isto parece-me efetivamente uma afasia progressiva primária, ou então se calhar tenho dúvidas, não é? Já há aqui muitos déficits cognitivos, mas lá está. Depois temos que ter em consideração que já poderemos estar perante uma pessoa numa fase já
mais intermédia, não é? Sim. E daí conhecer muito bem os sintomas iniciais, não é? Perceber a linha temporal, o que é que aconteceu, por onde é que começou, como é que começou, vai-nos também ajudar e acho que acabamos por contribuir muito também em termos de diagnóstico. Não somos nós que damos o diagnóstico, mas somos parte dele. Acho que é um diagnóstico clínico que acho que deve ser multidisciplinar, não é? Sim, sem dúvida, mas pronto, que eu penso que é essencial para depois as pessoas poderem, lá está, compreender perante os sintomas, o que é que pode surgir em termos de futuro, não é? Porque, uma vez mais, pensando nas afasias de causa mais vascular, digamos assim, ou súbita, não é? Nas situações da AVC, à partida, espera-se que haja uma progressão no sentido da melhoria, não é? Pronto. Seja ela do ponto de vista da linguagem, seja ela do ponto de vista da comunicação, mas sabe-se que durante meses e anos até a pessoa continua a fazer aquisições e aprendizagens e pode evoluir, pode melhorar ao longo do tempo. Quando estamos perante uma afasia progressiva primária, e eu disse isso logo no início deste nosso live, nós temos na base uma doença neurodegenerativa, não é? Um síndrome neurodegenerativo, em que vai havendo a deterioração de células cerebrais e, portanto, o que se espera é um agravamento. E isto, do ponto de vista das expectativas que a família pode criar perante a situação, pode fazer toda a diferença, porque as pessoas têm o direito de planear o seu futuro, têm o direito de dizer aquilo que querem para si, e aqui se calhar também podemos falar um bocadinho numa live que já aconteceu aqui, e que não sei se as pessoas estiveram presentes ou não, mas que é essencial a pessoa poder ser e dever ser ajudada a ela própria tomar as decisões relativamente ao seu futuro e à forma como quer terminar quando estamos perante a proximidade do fim, da morte, não é? Portanto, nesse aspecto, o diagnóstico clínico é importante. Não é importante para nós atuarmos nestas situações, porque sabemos o que fazer e temos vários tipos de abordagens para o fazer, mas eu diria que é essencial para a pessoa e para a família. Sim, às vezes o nome, né, o rótulo, ajuda de certa forma a clarificar melhor. E mesmo com as próprias pessoas com afasia progressiva primária. Eu tenho um senhor lá que estou a acompanhar no IPA que eu tenho quase certeza que é uma afasia progressiva primária, porque já me chegou lá numa fase já um bocadinho mais intermédia, mas pela linha de base e tudo isso consegui perceber quase certeza que ainda não há diagnóstico, mas ele próprio ainda tem ali alguma esperança de que quando venha o diagnóstico ainda haja aqui alguma solução, não é? Ele está consciente e sabe que, não é, que estamos perante uma situação que está a ser progressiva, mas o facto de não ter um rótulo de certa forma não há não é um fecho, mas não há uma compreensão clara, não é? Não há um nome em que ele possa associar, e portanto acho que pode ser importante, sobretudo para a família e para as pessoas que estão a passar. Sim, para que sejam tomadas as decisões que têm que ser tomadas, essencialmente é isso. E acho que podemos entrar aqui na nossa última assim, mensagem final. O que é que acha, Assunção? Acho que sim, queria só dar aqui uma resposta. Não, está aqui uma senhora que eu conheço, que é a Ana Paula, e a Ana Paula diz: Eu quero melhorar, só que aqui em Aveiro não há. E a Ana Paula, se é quem eu penso, e eu acho que sim, a Ana Paula tem uma afasia por AVC. E eu não posso deixar de aproveitar este bocadinho, até porque até já houve uma colega que lhe transmitiu essa informação, mas eu vou reforçar que na Universidade em Aveiro, na Escola Superior de Saúde, onde eu conheci a Ana Paula, num GAME da Portugal ou da AVC, nós estamos a planificar e estamos a tentar reunir um grupo de pessoas com afasia
para começar uma intervenção. Não é para pessoas com afasia progressiva primária, e por isso é que eu estou a dar esta informação como resposta à Ana Paula. A Ana Paula não tem uma afasia progressiva primária, pelo que eu sei, e se quiser juntar a nós no nosso grupo, dei a sua com todo o gosto, quando começarmos. Gostaríamos, obviamente, de a ter connosco e de a ajudar a melhorar. Está bem, Ana Paula? Acho que sim, Joana. Agora acho que não há mais nenhum comentário, penso. Penso que não. Há aqui um comentário, espero. Está aqui um Ai. comentário. A Daniela Jesus, que procura que estratégias utilizar numa pessoa com déficits graves na compreensão de questões do cotidiano, como a alimentação. Por exemplo, o uso de garfo para comer a batata. Pois, aqui é mais difícil de dar resposta quando não conhecemos as situações, não é? Mas pelo que eu estou a perceber, se a pessoa já tem déficits graves na compreensão, eu diria que talvez fosse, uma vez mais, reforçar a importância de envolver os cuidadores, de envolver os parceiros, neste caso, a pessoa responsável ou que poderá estar mais próxima da pessoa com afasia progressiva primária durante os momentos da alimentação, para ir orientando, muitas vezes até moldando ou modelando, mas obviamente temos que garantir que ainda é seguro esse tipo de alimentação, não é? Pronto, porque ou haver já déficits muito graves do ponto de vista da linguagem, é importante que seja feita uma avaliação detalhada também da deglutição para garantir que a pessoa está em segurança na autoalimentação e que não é preciso já sugerir aqui alguma ajuda mais ativa da parte dos cuidadores que estão com esta pessoa, está bem? Mas depois, Daniela, e eu conheço a Daniela muito bem, se for preciso podemos falar especificamente sobre a situação a que se está a referir, está bem? Mensagem final, Joana, vamos a isso? Está na hora? Sim, senhora, acho que sim. Já estamos aqui nos 50 minutos, já respondemos aqui algumas perguntas. Eu acho que podemos terminar assim com mensagem final, no sentido em que eu acho que nós, terapeutas da fala e toda a equipa que neste momento, não é, ou que naquele momento está a trabalhar com aquela pessoa e com aquela família, deve efetivamente compreender e atuar nas necessidades atuais, não é, que existem, mas não esquecer o futuro. Não é? Porque, claro que nem sempre não temos uma linha que nos dite o que é que vai efetivamente acontecer, mas temos uma noção de como é que estes processos evoluem e, portanto, é importante desde o início preparar a família, não é? Preparar as fases futuras, preparar a própria pessoa para as futuras alterações que podem vir a acontecer. Psicoeducar sobre isso, consciencializar sobre isso, dar essa informação à família para que a família compreenda que, sabendo e tendo a informação do lado dela, podemos prevenir e podemos antecipar aqui muitas coisas para o futuro, daquela pessoa. Acho que é um bocadinho esta... E mesmo do ponto de vista da comunicação, se formos antecipando aquilo que sabemos que mais tarde ou mais cedo irá acontecer, nós podemos ir trabalhando cada vez mais, lá está, numa abordagem compensatória, trabalhando o contexto, procurando eliminar as barreiras, potencializar o que possa vir a ser facilitador, porque apesar da afasia progressiva primária, nós costumamos dizer que a vida é maior do que a afasia, não é? E eu não posso deixar de reforçar isso aqui, mesmo nas situações da afasia progressiva primária, é perfeitamente possível que durante este percurso a pessoa tenha maior bem-estar, melhor qualidade de vida, se passarmos do não há nada a fazer para o há muito a fazer, que eu acho que era isso que nós queríamos aqui transmitir acima de tudo neste live de hoje. E não esquecer que o nosso objetivo principal é, sem dúvida, manter esta pessoa o mais tempo possível integrada na comunidade. Portanto, se nós vamos isolá-la só em terapias,
e só em reabilitação nós estamos a retirar-lhe a maior estimulação que é a vida dela. Portanto, Exatamente. não esquecer isso. Aliás, é óbvio que teríamos aqui pano para mangas, mas por exemplo, e pensando nas abordagens que o IPA defende, e que são muito focadas na Life Participation Approach, que é exatamente uma abordagem que permite a participação ativa da pessoa na definição daquilo que é a sua própria vida. As últimas coisas que saíram do ponto de vista teórico relacionadas com a afasia progressiva primária falam-nos na Life Participation Approach to Primary Progressive Aphasia, ou seja, muito focado na mesma concepção de há um diagnóstico, mas vamos tentar que esta pessoa possa participar o mais possível e ter uma vida o mais ativa possível durante este percurso de doença. Pronto. E assim viver melhor e mais feliz, penso eu, apesar do diagnóstico manter complexo. a qualidade de vida, não é? Exatamente. Não só da pessoa, mas também daquela família, sem dúvida. Joana, vamos embora, vamos descansar e vamos deixar também quem está connosco descansar para não se desmotivarem. Isso. Obrigada a todos que estiveram desse lado. Obrigada. Qualquer pergunta também que queiram fazer mais tarde, nós estaremos disponíveis. Portanto, uma boa noite e até uma próxima. Uma boa noite, até qualquer dia. Deus. Beijinhos, Joana. Beijinhos.